Existe uma diferença muito grande entre você ter dinheiro e você ter um dinheiro abençoado. Você concorda comigo que você pode ter muito dinheiro entrando na sua conta, mas viver numa crise? Você conhece pessoas assim? Ou você mesmo é assim? Você até olha para as pessoas em redor e vê assim, caramba, eu até tenho um poder aquisitivo maior, mas eu não consigo viver tão bem quanto aquela pessoa que ganha menos do que eu. Eu tô falando isso porque eu já vivi essa vida, né? De olhar para alguém que até ganhava menos do que eu, mas vivia em abundância. E eu vivia em crise, em preocupação, em ansiedade. Então, a quantidade de dinheiro que você tem, que entra na sua vida, não quer dizer que ele é um dinheiro abençoado. Mas para você ter um dinheiro abençoado, não é sorte, não é coincidência, não é nada disso. É aplicação de princípios bíblicos. Você, na prática, você começar a fazer aquilo que está escrito na palavra. Você sabia que na palavra de Deus existem muitos versículos que nos ensinam a como lidar com as nossas finanças? Pois é. É sobre isso que eu falo aqui no meu canal. Todos os dias eu venho com um vídeo te mostrar pelo menos um princípio pelo qual o Senhor quer que você aprenda para você poder viver em abundância. Hoje vão ser 3 princípios que, se você aplicar, você pode ter certeza, e eu não tenho dúvida nenhuma disso, que se você aplicar, você vai sim ter um dinheiro abençoado, ter uma vida fora desse aperto, ter uma vida que você vai se sentir próspero e não mais ficar correndo atrás da prosperidade. Você vai ver que vai ser automático. A prosperidade, ela vem até você, sem até você precisar fazer muito esforço, porque não precisa fazer muito esforço para que a prosperidade venha até você. O único esforço que você precisa fazer é aplicar esses princípios. A primeira coisa que você deve fazer assim que o seu dinheiro chega é consagrar esse dinheiro ao Senhor. Muitas pessoas sabem pedir ao Senhor sobre as suas finanças, mas não consagram esse dinheiro ao Senhor. A palavra de Deus fala em Provérbios, capítulo 3, versículos do 9 ao 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros. Isso é um princípio. E aí é muito, eu gosto, quando eu falo de oferta, quando eu falo de dízimo, quando eu falo de primícia, eu gosto muito de enfatizar uma coisa. Isso não é uma ordem, isso é um princípio. Se você fizer com a intenção de eu vou fazer porque senão eu vou estar sendo amaldiçoado, ou seja, se você fizer isso, né, se você ofertar, dizimar, der a sua primícia, porque você está com medo de ser amaldiçoado, você já começa errado. Exatamente. Se você tem esse sentimento, peça para o Senhor ir limpando isso de você. Quando nós não somos tão apegados ao dinheiro, nós conseguimos observar que o dinheiro ele vem com maior facilidade para a nossa vida. Quando a gente fica muito preocupado com o dinheiro, quando a nossa atenção vai todas para as nossas contas com medo da falta, aí a gente vê o dinheiro fugir pelas nossas mãos rapidamente. E a gente muitas vezes não entende o porquê. Isso tudo são ações inconscientes. E o que a palavra nos ensina quando nós entregamos primeiro ao Senhor? Nós falamos para nós mesmos assim, ó, ei, o que você precisa é do Senhor, não é desse dinheiro. Esse dinheiro aí, na verdade, você é só um mordomo. Você só está cuidando daquilo que é do Senhor. Então, você começa a se desapegar. Quando você começa a pedir ao Senhor, Senhor, eu quero ter essa sensação, esse sentimento, não é nem sensação, esse sentimento de desapego ao dinheiro. Você vai ter mais facilidade de dizimar. Você vai ter mais facilidade de ofertar. Entendendo que esse dinheiro não é um dinheiro seu, é um dinheiro do Senhor. E entendendo que não é por medo, mas é porque o dinheiro é um fluxo. Ele tem que ser um rio. O dinheiro é uma energia que ela vem e ela tem que passar por você para que outro dinheiro venha. Nós não somos represa. Nós não fomos feitos para ser represa. Isso significa o dizimar e ofertar. Não vai adiantar você dizimar e ofertar no medo. Não faça isso porque é uma ordem. Faça isso porque é um princípio. O segundo princípio saiba com aquilo que Deus já te dá. A palavra de Deus fala em Provérbios capítulo 1, versículo 5. Os planos do diligente conduzem à abundância,
mas o apressado corre para a pobreza. Muita gente ora por mais dinheiro, mas o dinheiro que tem, ela não sabe administrar. Pois então você precisa começar a buscar na palavra. Como você vai administrar? Eu vou te mostrar aqui como você vai fazer esse passo de ser sábia. A primeira coisa que a palavra fala é sobre planejamento, é sobre não ser apressada. Qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa? Isso aqui fala de planejamento. E qual é o passo prático desse planejamento? É você fazer o seu orçamento. Então, primeiro você tem que sentar e entender quanto que entra de dinheiro da sua vida, do seu salário, de vendas, de freelances que você faça, enfim. E entender quanto que sai da sua vida. De conta de luz, de água, o mercado, enfim, né, que são as contas fixas que você tem todo mês. E também das contas das variáveis, que muitas vezes a gente não coloca no papel, e são essas as contas que normalmente levam o nosso dinheiro embora e a gente não sabe para onde vai. Então nós temos que ter clareza de quanto nós gastamos, tanto com as nossas contas fixas, são aquelas contas que você tem todo mês e que você precisa pagar todo mês, e com as contas variáveis, que nem sempre você tem todo mês, ou que você tem o poder até de negar e de não, isso aqui esse mês eu não vou fazer, né? Nessas contas variáveis, você sabendo desse orçamento, você consegue manter regras, você consegue criar estratégias, mas você só consegue criar estratégias se você tiver isso anotado, se você tiver clareza do seu orçamento, de quanto entra, de quanto sai, se sobra, se tá faltando ou se tá no 0 a 0, tá? O segundo passo para ser uma mulher sábia é você saber poupar. Olha só, Provérbios 21:10 diz assim: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o desperdiça. Se você não tem uma reserva financeira, se você não tem um dinheiro guardado, você é um insensato, porque não há azeite na sua casa. A palavra de Deus também fala que até a formiga guarda o necessário para ela. E nós, muitas vezes, não guardamos. Preferimos o quê? Quando estamos apertados, vamos falar com Deus, vamos fazer uma oração, o Senhor vai trazer a provisão. Mas a provisão, na verdade, ela já tinha vindo, só que você mandou essa provisão embora. O dinheiro que Deus dá na sua mão são sementes. Essas sementes, elas precisam também, uma parte delas, serem guardadas para serem plantadas, para no momento certo você colher elas. Não é gastando tudo, não é viver apressadamente, respondendo aos seus desejos momentâneos, que você vai ser uma mulher próspera. Não. Você precisa agir com diligência, você precisa saber exatamente o que você vai guardar naquele mês. Então, lembra do orçamento que eu falei agora há pouco? O guardar tem que estar lá no orçamento, tem que ser sua prioridade. A terceira coisa que você precisa para ser uma mulher sábia, segundo a Bíblia, é Provérbios 22:7. O que toma emprestado é servo de quem empresta, ou seja, fugir das dívidas. Saia das dívidas. Não ceda às suas vontades facilmente. Não, Débora, mas olha só, esse empréstimo aqui, o banco me ligou, me ofertou, tá tão baratinha a taxa, a parcela vai ser tão pouquinha que eu acredito que dá para pagar. Olha só, se a gente observar atentamente esse versículo, você está se tornando servo de quem te emprestou esse dinheiro. Foi o banco que te emprestou? Então está se tornando servo. E aqui nesse versículo, servo significa escravo. Você quer mesmo continuar essa vida de escravidão? Porque quando um dinheiro acaba te faltando no mês e você não tem a quem recorrer, você só tem ao banco. Nossa, eu tô dependente do banco. Você esquece até que você é dependente do Senhor. Você começa a depender do banco. Você vive realmente uma vida de escravidão. Então fuja das dívidas. Você só vai fazer uma dívida em casos extremamente necessários, casos de vida ou morte, ou casos onde aquele dinheiro vai te render mais do que o que o banco vai retirar da sua vida. Ou seja, só se ele for para fazer um investimento, porque existem sim empréstimos que você vai fazer para fazer investimento na sua vida, e aí tudo bem, tudo tem que ser analisado. E a quarta coisa é investir com sabedoria. A mulher virtuosa do capítulo 31, versículo 16. Ela examina uma propriedade e a adquire. Ela investe, ela multiplica, ela faz o dinheiro trabalhar para ela. Ela faz o dinheiro multiplicar. Sim. Então é por isso que eu falei que quando você vai pegar um empréstimo, você tem que analisar muito bem. Se esse empréstimo vai te trazer uma multiplicação desse dinheiro, ok. Mas se não, não faça. E você tem que começar a aprender a investir. O seu dinheiro parado na conta corrente, ele está sendo
comido pela inflação. Então você tem que estar atenta a isso e tem que começar a investir o seu dinheiro. Chega de dinheiro parado, chega de dinheiro em cofrinho, não. Você precisa multiplicar o seu dinheiro. Lembra do que eu falei? Dinheiro é semente. Então, para você ser uma mulher sábia, você precisa de se planejar, poupar, fugir das dívidas e aprender a investir, ok? E o terceiro princípio é o princípio da fidelidade. A palavra de Deus diz assim em Lucas 16, versículos 10 e 11. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Pois se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Então o Senhor, ele está falando aqui sobre as suas riquezas, o que ele tem te dado todos os dias, se você não for fiel a isso. Débora, nem é riqueza, sim, é o que ele te dá todos os dias. Então você precisa ser fiel a esse valor que está aí. E sim, você sendo fiel com esse valor, o seu dinheiro vai se multiplicar, vai vir mais dinheiro para você. Isso é como se fosse instantâneo, você não tenha dúvida disso, mas você primeiro precisa entender que você apenas administra esse dinheiro. Esse dinheiro é para você ser uma mulher generosa, esse dinheiro é para você ser uma mulher multiplicadora, esse dinheiro não é para ser usado como represa, não é para ser usado como, é só para mim esse dinheiro, não. Você precisa superabundar com esse dinheiro, você precisa cuidar desse dinheiro para ele multiplicar. Porque Deus não abençoa a desordem financeira, mas ele multiplica a fidelidade. E eu sei que muitas vezes, muitas pessoas não aplicam os princípios bíblicos porque não sabem, porque não conhecem, porque não sabem onde procurar. Por isso, eu criei o devocional Vida Abundante nas Escrituras. O link dele está aqui no primeiro comentário fixado. Nele você tem um devocional de 40 dias, tem também um desafio financeiro, onde você, cada dia, você vai aprender sobre um princípio bíblico. Um princípio onde você vai começar a aplicar e você vai ver resultado rápido, porque a aplicação de princípios, ela vai levar você com maior velocidade até o ponto de prosperidade que o Senhor deseja para a sua vida. Muitas vezes até o ponto de prosperidade que o Senhor quer te levar é muito maior do que aquilo que você pensa ou imagina, mas você somente ainda não deu essa liberdade para o Senhor operar nas suas finanças, porque até agora foi só você comandando tudo, mas o Senhor, ele quer ser mais do que o seu ouvinte quando você está desesperado por dinheiro. Não, ele quer te ajudar. Ele quer dar a mão para você e com você administrar o seu dinheiro. Mas para isso você precisa aprender sobre esses princípios. Bom, irmã, dinheiro abençoado é a mesma coisa que obediência pela palavra. É isso mesmo. Então, se você obedecer ao Senhor, seguir esses princípios, você vai ser próspera. Você pode ter certeza que o que o Senhor mais quer é essa prosperidade na sua vida. Ele te criou para isso. Ele te criou para prosperidade. E aqui nesse canal a gente fala de prosperidade financeira. É óbvio que a palavra de Deus também fala lá que você seja próspera em todas as áreas da sua vida. Sim, aqui nós falamos da financeira e que muitas pessoas ignoram essa parte da Bíblia porque tem crenças de que o Senhor vai começar a te olhar de outra maneira. E não. O Senhor, ele tem pressa e vontade de te mostrar o quanto ele quer te prosperar. Quantas pessoas já passaram por esse mundo de meu Deus e por conta dessa crença não viveram a verdadeira abundância que o Senhor tem para sua vida, e com certeza na sua vida o Senhor vai fazer diferente.